Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Tá no Mudo. E hoje é um episódio especial, é um episódio que nós vamos falar só com os nossos co-hosts e hosts do Tá no Mudo sobre um tema muito importante que é feedback e feed-forward. E tem uma história bacana que a gente não ia gravar hoje, porém a gente começou a fazer o nosso feedback aqui, o nosso feed-forward como o time que nós somos para produzir esse podcast. E no final a gente se deu conta que a gente poderia fazer um conteúdo muito bacana falando desse tema. Então essa é a razão da gente estar gravando esse tema que é feedback, feed forward. E para fazer isso eu tô aqui com o Diego e com o Maurício. Diego, tudo bem contigo? E Natan, e aí, audiência, hoje é o dia do nosso feedback, feed forward. E vamos ver até onde a gente vai chegar com isso aqui, hein, Natan? Até onde vai conseguir evoluir, receber bons feedbacks e bons feedbacks. E como isso acontece, como deveria acontecer, pelo menos, né? Fala, Maurício, tudo bem contigo? Tudo certo, tô curioso aqui para saber se é hoje que o Dieguinho vai falar para mim muito bom 5 estrelas ou muito bom 1 estrela, né? Que é o que a Muito gente bom, excelente, recebe. 5 estrelas para ti, Breno. Ótimo, isso aí. Pra Então ti. tô bem empolgado Tapinha aqui, um nas assunto costas, bacana. né? Tapinha nas costas e os próximos ciclos a gente conversa. Obrigado e até o ano que vem. Um abraço. E aquele aumento já tá planejado, né? É isso aí, Essa é 6% famosa, é isso aí. Não. Mas, pessoal, a gente estava conversando aqui, eu vou trazer isso como primeiro tema, né? Da importância, primeira coisa, o reconhecimento e o elogio. E a gente falou que isso é muito importante. As pessoas se sentem valorizadas quando são elogiadas, quando são reconhecidas pelo trabalho que fazem. Porém, tem algumas vírgulas aqui nessa história toda. E uma das vírgulas aqui, dos poréns que a gente estava falando, era que quando o elogio e o reconhecimento ele acontece muito frequente e por coisas muitas vezes banais, ele perde o valor. E aí, na hora dele acontecer, na hora que realmente algo muito bom, vou usar o termo do muito bom aqui que a gente falou, Excelente. acontece, o excelente, aquele elogio ele perdeu todo o peso dele. Então, assim, eu queria ouvir um pouco o Diego e o Maurício bem nessa pergunta. O quanto que o elogio e o reconhecimento eles são importantes no processo de feedback, no processo de feed forward, mas o quanto que ele em excesso e por qualquer coisa ele perde o seu valor. O que vocês têm para me dizer sobre isso, Diego e Maurício? Eu vou trazer um depoimento aqui, né? A gente está falando aqui de coisas reais, de coisas que acontecem e esse teu ponto de reflexão aqui, Nathan, ele, primeiro que elogio muito fácil me deixa um pouco estranho, assim, sabe? E a gente sabe que existem diversos desafios na nossa carreira, nossa carreira é parte disso e eu acho que faz com que a gente se desafie, né? Quando a gente olha para o lado e pensa assim, putz, eu tenho um monte de gente melhor que eu, né, junto comigo, que tem feedbacks fantásticos, tem uma evolução de carreira, tem uma percepção por parte dos seus pares ou dos seus parceiros que evoluiu ou não, né? Mas as entregas, assim, elas são a bagagem de tudo isso, né? São a forma de tu conseguir medir. Obviamente, olhar para trás sem ter sangue é sempre necessário, né? Quando a gente está falando aqui de entregas que foram construtivas, evolutivas, que trouxeram diversas experiências e também muita bagagem, muita evolução do profissional, né? E o feedback, quando chega num ciclo, ou tem até feedbacks frequentes, tem formas, né, de conseguir fazer esses ciclos um pouco mais rápidos, ele precisa ter. Ninguém é perfeito, né, cara? Ninguém. Putz, tem exemplos de evolução que talvez essa pessoa que vai te dar o feedback, ou até mesmo você, né, dar um feedback para alguém, tem que trazer exemplos, tem que trazer evoluções, tem formas de tu conseguir entregar um elogio, mas mostrando o porquê que está sendo elogiado e quais as comparações. Então, não pode ser tão fácil ganhar um elogio, mas também ele não deve ser um bicho em extinção, né? Então, ele precisa ser reconhecido sim, precisa ter evoluções sim, mas fica a dica, né? Precisa ter elogios de forma de forma relevante, né? Acho que esse é o ponto aí. E eu acho que tem, assim, Diego, não se trata de mais uma ferramenta que a gente tem, talvez não só a liderança, mas as próprias pessoas que estão buscando ter pares, um autoconhecimento, né, maior, sabe? Então, ela é uma ferramenta entre tantas outras que a gente tem disponível e, como qualquer outra ferramenta, tem que saber utilizá-la muito bem.
Então, tem muitas pessoas que não sabem como utilizar o feedback, talvez dando feedback e até recebendo esse feedback. Então, a gente encoraja muito, a gente é muito encorajado hoje em dia nas organizações, no nosso dia a dia, a dar esse feedback. Porém, o quanto eu tenho um autoconhecimento em cima disso, o quanto a pessoa do outro lado que está recebendo isso, ela está preparada para receber, né? Então, porque dar o feedback em si, como tu falou, parece que é algo que, não, mas é muito fácil, falar talvez de uma situação, a maioria das pessoas pensa que é uma situação, a situação boa, né? Aquela que tudo deu certo, tá? Mas e quando tu começa a entrar num cerne de uma conversa um pouco mais difícil, que é o que pode trazer aquele feedback, não é um feedback negativo que a gente costuma falar, né? A gente costuma falar, olha, cara, os pontos que eu entendo que tu pode melhorar. Evolução. Então, evolução, exatamente. Então, tem maneiras, como tu falou, é uma ferramenta entre tantas, mas a gente tem que entender o quanto a pessoa do outro lado é madura para receber, é madura para dar esse feedback, e que é um processo de autoconhecimento puro aqui, tá? Eu bato muito nessa tecla, certo, pessoal? Ô, Nathan, eu me lembro de uma fala lá do episódio sobre a primeira liderança de vocês, que era a ser que é um gestor de si mesmo, gestor das outras pessoas, gestor de gestores, né? E, acho que entra bem nesse primeiro step aqui, né? Você ter um autoconhecimento e ser gestor de si aqui, né? Cara, e tem uma outra questão, né? Porque um feedback, para ele acontecer, ele tem que ter uma relação de confiança. Porque senão ele vira um ataque. Porque é difícil, às vezes a gente é fácil a gente apontar os defeitos ou apontar as falhas das outras pessoas, mas quando a gente aponta para as nossas é difícil. Então, quando outra pessoa aponta esses nossos pontos de desenvolvimento, esses pontos que não estão tão bons assim, se a gente não tem uma relação de confiança que diz assim, não, essa pessoa tá falando isso pro meu bem, ela não tá falando porque ela quer apontar que eu sou ruim, que eu sou incompetente ou qualquer coisa do gênero. Então, o primeiro passo para a gente chegar num feedback, num feed-forward, e eu vou entrar um pouco nas diferenças dos dois já na sequência, é ter essa relação de confiança. E aí tem um termo que a gente aborda muito atualmente, que é o segurança psicológica, que é esse termo de dizer, não, eu estou num ambiente seguro, que eu posso me expor aqui com quem está comigo para ter essa evolução. E aí eu vou retomar lá no episódio que a gente fez com a Patrícia Pontaut, que era um episódio de design, mas que foi muito além de design, e ela traz muito essa questão de segurança psicológica. E segurança psicológica tem três grandes fatores. A gente só gera relações com segurança psicológica e com confiança quando a gente conhece a história das pessoas, pelo que elas passaram, quando a gente conhece o que essas pessoas querem para o futuro delas, ou seja, as ambições que ela tem para o futuro. E o terceiro, mas não menos importante, último, mas não menos importante, a gente conhece as vulnerabilidades dessas pessoas. Então, aqui a gente pode falar com extrema clareza que não tá no mudo. Eu, tu, Diego, tu, Maurício, a gente tem uma relação de segurança psicológica e de confiança. Por quê? Porque eu conheço de onde vocês vieram, eu conheço para onde vocês querem ir e eu conheço também os pontos fracos, eu conheço as fraquezas, as vulnerabilidades de vocês, assim como vocês conhecem as minhas. Isso faz com que o famoso perrengue una as pessoas. E aqui que é um ponto de segurança psicológica. E aí eu vou conectar um pouco com o feedback, porque quando a gente se conhece mais, a gente gera essa relação e essa relação faz com que a gente evolua juntos num processo de ter feedbacks, ter feed-forwards. E aí eu quero trazer a diferença dos dois. O feedback, ele tem vários jargões pejorativos no meio corporativo. Peraí que eu vou te dar um feedback. Né? Vem cá que eu quero te dar um feedback. É o famoso, lá vem o feedback, né? Tem alguns jargões bem negativos em relação a isso. E o feedback, ele é back porque ele olha realmente para o passado. Então, é muito dizer assim, olha, aqui você fez desse jeito, aqui você poderia ter feito desse outro jeito, ter trabalhado esses outros pontos para melhorar. Isso é muito feedback, ele é bem tradicional na indústria, no trabalho como um todo. Porém, o feed-forward, ele muda um pouco esse aspecto. Ele olha um pouco desse traço de segurança psicológica que eu comentei, de olhar para o futuro, as ambições, os desejos, e aí trazer para o momento presente e dizer o que muda. Então, olha, se eu sou um desenvolvedor júnior e eu quero ser um desenvolvedor sênior, ou se eu quero mudar de carreira, eu quero ir para um cargo de liderança, aí eu vou olhar, não, nesse plano de se desenvolver e chegar no nível onde você deseja, na posição que você deseja, esses traços aqui, eles devem ser trabalhados
para essa posição futura, para frente, para o futuro, e não só olhar de maneira crítica para o passado. Então essa é a grande diferença de trabalhar feedback e feed-forward. Porque o feedback ele é chorar em cima do leite derramado. Isso aí, você não vai já conseguir aconteceu, mudar o né? passado. Pós-mortem, Exatamente. né? Tipo isso. Exatamente. E o feed-forward não, ele te ajuda a se desenvolver para os desejos futuros. Essa é a principal diferença. E aí eu queria deixar uma pergunta já para vocês aqui, que é na carreira de vocês, o quanto que vocês conseguiram passar por processos de feedback que realmente ajudaram vocês, ou o quanto que vocês tiveram que ser mais autônomos, mais autodidatas nesse processo de autoconhecimento e de evolução. Ah, interessante. Por acaso, eu e o Branda tivemos o mesmo gestor e eu me lembro muito bem de alguns excelentes feedbacks que eu tive e os que eu me lembro muito bem foram aqueles que me mostraram um caminho de evolução, sabe? Então, alguns deles, e sinceramente me lembro desses aí porque mostraram o caminho. Quando digo mostraram o caminho, mostraram as opções, né, que eu poderia ter para algumas decisões ou estruturações de entregas, mas principalmente nas atitudes, né, Nathan? Eu acho que esse ponto relacionado a hard skills, isso aí, meu, compra um curso lá, meia hora, tu consegue fazer, mas quando tu tá, vamos dizer assim, no campo, né, querendo resolver o problema ou trazer resultado, estruturar, é ali que é a operação em produção, né? É ali que está acontecendo a coisa, é ali que tu vai ter todos os teus stakeholders, as opções, as decisões, as formas de tu conversar e falar. São pessoas, né? No final do dia são pessoas, tu precisa se relacionar com elas e a partir disso tu tem essas relações e as decisões. Então, me lembro muito bem disso, me lembro muito bem de alguns, vamos dizer assim, que nem tu falou ali, de um jargão pejorativo, né? E que realmente não era uma entrega. Então, esses eram os bons, foram os bons, e teve alguns que foram relacionados a não uma entrega, e sim, talvez até uma implicância, uma forma, uma maturidade também, né, da pessoa em relação a como utilizar a ferramenta. Mas isso, sinceramente, Nathan, isso vai muito também. Eu vou trazer uma outra ferramenta que eu utilizo bastante, até mesmo o PDI, sabe? Então, quando tu olha para o PDI, aquele teu feedback ele vai que é um PDI, auxiliar, né? PDI, putz, eu não me lembro qual que é a sigla aí, Natanzinho, mas depois um tu plano de acha. desenvolvimento Isso, individual. plano de desenvolvimento individual, isso aí. Então, pro teu plano de desenvolvimento individual, algum tempo eu tenho um plano ali. Tem alguns contextos, algumas coisas de hard, soft skills, experiências que tu precisa viver, conteúdos gerar e assim por diante. O Tá no Mudo tá no meu PDI, então ler livros em alguma coisa tá no meu PDI. Então o PDI ele serve muito para capturar, né? Então a pessoa vai te falar o feedback, captura isso, vê qual se faz sentido ou não para tua carreira em si e desenvolve um plano de ação. Acho que isso é muito importante, além de o Nathan fazendo um feedback para mim, ou o Brandalize fazendo um feedback para mim, mas eu olhar para aquilo, ver se aquilo faz sentido para minha carreira, se eu estou no lugar certo, na hora certa, e desdobrar isso para um plano de ação. Acho que isso é importantíssimo aí, Brando. E o próprio PDI é outra ferramenta que a gente acaba utilizando para, vamos lá, prosperar na carreira, né? Que eu acredito que é o que todos aqui queremos. Falando sobre experiências aí do passado, né, Nathan, com feedback, eu acho que uma das piores experiências foi quando os ciclos entre um feedback e o outro, que poderiam ter acontecido mais... É de 10 anos. Exatamente. Então, acho que esse é um dos pontos que mais me atrapalharam, talvez, na carreira. Talvez, falo isso de gestões há mais de X anos atrás aí, tá? Que realmente existiam ciclos talvez muito longos e talvez na maturidade que eu estava, eu não tinha talvez essa proatividade de talvez, poxa, mas deixa eu pedir para o meu colega do lado, depois volta também, será que esse meu colega iria me dar um feedback construtivo? Estruturado, como é que seria isso, né? estruturado, para poder colocar também no meu PDI? Eu trabalho muito com PDI também, Diego, acho que é extremamente importante para tu se guiar e até para tu colocar na tua parte comportamental, na tua parte de hard skills e poder organizar isso e dar prioridades, dar prazos para isso. E o feedback, querendo ou não, ele é algo que durante a carreira eu sim, Nathan, eu tive que acabar construindo eu mesmo, muitas vezes. E olha só a percepção que a gente tem de talvez de atividades, mas que tu pega feedbacks, mas muito informais, talvez assim.
pô, teu trabalho foi legal, que bacana, e morre por ali. Então, pô, acho que eu tô bem nessa questão de comunicação, por Muito exemplo, bom, sabe? excelente, 5 estrelas, é isso, Bruno? Excelência, 5 estrelas, exato. Então, o pior são esses feedbacks que ou que não aconteceram, ou que aconteceram de uma maneira muito rápida, muito que não te trouxe muito insight para eu colocar nas minhas ferramentas, para eu colocar para eu prosperar como um profissional, sabe? Então, concordo com o Diego, acho que os mais assertivos durante a carreira também acredito que aconteceram aí nos últimos tempos, onde realmente me foi falado e eu entendi, né, consegui compreender que isso faria toda a diferença. A atividade, né, no caso, ativo, algo real, assim. Então, trazendo a situação, eu entendendo, pô, é verdade essa situação. E eu conseguindo traduzir para uma iniciativa dentro do meu PDI, né? O PDI ele é a ferramenta que sucede o feedback e o isso aí. feedforward. Ele diz assim, a gente falou aqui que PDI é plano de desenvolvimento individual. Então, quando eu tenho um feedback, por exemplo, que eu sou uma pessoa, enfim, impaciente, que talvez não consigo escutar outras pessoas e tenho a minha ideia e aquilo ali não vai mudar de jeito nenhum e não consigo ser mais adaptável ao que vai acontecer, não tenho essa flexibilidade. Vou trazer um aspecto de feedback aqui. E eu olho, tá, legal, como eu trabalho isso? Vai pro meu PDI. Eu posso fazer curso? Posso fazer treinamento? Posso ler um livro? Posso. Vai resolver? Não. Em partes. Talvez resolva um pouco, talvez não resolva nada. Mas eu vou ter lá no meu PDI que a minha ação é, em cada agendamento eu vou ter um timer de 30 segundos antes de eu entrar naquela reunião e vou dizer assim, ó, nessa reunião eu vou falar a minha opinião e não vou deixar ela fixa na minha cabeça. E toda reunião eu vou lembrar isso. Vou lembrar. Durante 3 a 6 meses a 1 ano. E isso vai começar a internalizar e vai efetuar. Isso é parte do PDI. Esse aspecto da minha ação, do meu plano de ação, de como eu me desenvolvo, não vou dizer que eu não preciso ler um livro também. Posso ler um livro, posso fazer um treinamento, posso fazer qualquer outra capacitação que complemente, me dê mais conhecimento para lidar com essa parte minha. Eu posso fazer uma terapia, posso fazer qualquer outro aspecto que vai me ajudar. Mas o PDI, ele é a sucessão, porque senão o feedback, o feedforward, ele fica só uma lista de coisas que eu não atuo. Por isso que é tão importante a parte de PDI. E por isso que o Maurício falou, e o Diego também, né? Essa questão do muito bom, excelente, ele é muito superficial, né? Quando eu digo, eu fiz uma apresentação, e aí, como é que foi? Tu tá louco pra ter aquele feedback que diz assim, olha, aqui foi muito bom, aqui tu poderia ter feito diferente, aqui pras próximas, tu melhora esse ponto aqui, diz, nossa, eu vou ser melhor. E aí a pessoa só dá 3 tapinhas nas costas e diz assim, foi muito bom, excelente, parabéns. Muito bom, excelente, parabéns. E e a profundidade também, né? Tipo, putz, como que eu poderia melhorar o storytelling, eu poderia trazer aqui, ir direto ao ponto, daí identificar melhor as pessoas ou o público que eu vou entregar aquele conteúdo. Então, tipo, mano, tu precisa ter profundidade daí no teu, não muito bom, excelente 1 estrela, ou muito bom, excelente 3 estrelas. Né? Tipo isso, sabe? Mas será que hoje, pessoal, não é um pouco voltado... Vamos olhar para o mercado que a gente atua de tecnologia aqui, e que hoje tu classifica muito rápido as coisas. Por exemplo, comprei um determinado produto na Amazon, eu tenho lá, sei lá, tudo que é possível, né? Eu posso classificar com 5 estrelas e eu posso escrever alguma coisa. Ou eu não sou obrigado também a escrever. Será que a gente não está vivendo um momento também, isso falando talvez de estabelecimentos, né? Tem gente que vai lá e aprofunda muito mais. Talvez essas pessoas são boas de dar feedback, porque tirou foto do prato, deu lá X estrelas e ainda fez um depoimento lá pro garçom e pro cozinheiro. Fez review no Google Maps. Você que está nos ouvindo, faça review no Google Maps, por favor. Ajude outras pessoas. Ajude outras pessoas a não ir, entendeu? Tipo, ajuda essas pessoas. Ou ir, entendeu? Ou no TripAdvisor, aí fica a dica. Mas é isso, sabe? Será que a gente não tá abstraindo muitas vezes e, muito bom, parabéns, e já vou pra próxima, sabe? Então não tô despendendo aquele tempo para classificar melhor, assim. Esse é um ponto importante, Maurício, que é poder ter mais densidade nas coisas que a gente analisa, como analisa. Um outro ponto também que eu queria trazer é a questão de níveis de maturidade profissional. E até a gente pode colocar em seniorização, né? Então, assim, quando a gente tem um estagiário iniciando a sua carreira profissional, qual que é o nível de feedback que essa pessoa precisa? O cara é muito alto. Quando é um assistente, um analista júnior, essa pessoa... Eu lembro o meu início de carreira
mais Aonde, Natanzinho? Há uns 40 anos atrás, é isso? na época que eu tinha cabelo lá com 14, Então... 15, 16 anos, né? Primeira Pequeno carteira Natanzinho, assinada. pequeno Pequeno Natanzinho. Natanzinho Olha o entregando. pop-up subindo aí de capilares. Primeiro emprego entregando EPI na fábrica. A minha vontade, e não vou dizer só no primeiro ano, mas nos primeiros anos, assim, eu queria ter o maior nível de feedback possível. Eu queria que cada coisa que eu fizesse, eu tivesse alguém me auxiliando a saber se eu tava muito bom, fazendo excelente. as coisas tipo, corretas. O cara lá, ó, parabéns, Natanzinho. Que baita planilha que tu fez. Aqui faz melhor, porque ninguém nasce sabendo nada. Então, assim, conforme as coisas vão evoluindo, obviamente, alguém com mais de 10 anos de carreira, 15, 20 anos de carreira, numa questão mais tradicional de crescimento, talvez ela não vá precisar de um feedback tão constante. Ela vai poder ter um feedback uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses, talvez. Não uma vez por ano, tá? Uma vez por ano não funciona. E não adianta trazer um feedback de algo que aconteceu 5 meses atrás. Não vai dar certo, não vai resolver nada e a pessoa nem vai conseguir atuar sobre aquilo. Não faz isso. Não traz, assim, tipo, algumas coisas que eu dizer, Diego, no episódio 6 do Tá no Mudo, que aconteceu em junho do ano passado, tu fungou demais no microfone e ficou ruim o áudio. Ele já gravou 35 episódios depois daquele fungando. E eu esperei 35 episódios pra falar aquilo pra ele. Não dá. Ô, Natanzinho, mas eu tava com o microfone pertinho. Não, velho, para com coisa. Então, assim, essa capacidade de confiança e de segurança de falar de uma maneira frequente é o que vai fazer ter evolução. Eu acho que esse é um ponto importante. Mas conforme as coisas vão evoluindo, as pessoas, elas talvez não precisem de tanto feedback, ou de um feedback tão constante. Elas precisam de um feedback mais assertivo e realmente estruturado em pontos que se desenvolvam. Mas quando a pessoa ela é mais júnior, ela tá começando a carreira, cara, tem que tá perto. Tem um livro que tem um livro que diz assim, se não me engano, o título do livro é Eu Preciso Saber Se Estou Indo Bem. Eu preciso de informação, eu preciso de dados. E é uma coisa que não vinha acontecendo. Eu acho que eu sofri muito com isso também, mas a gente tem que acabar andando com as próprias pernas quando a gente não tem esse apoio de liderança, de pares. O Maurício falou uma coisa muito importante. O feedback não é só do meu gestor, não é só do meu líder, não é só do meu chefe. A gente tem que buscar referências laterais, referências, enfim, para cima, para baixo, para todos os lados, né? É um colega do meu chefe, é um colega de trabalho, é um colega de uma outra área, é alguém da minha equipe, é alguém de outra equipe que trabalha comigo. Cara, tudo isso vai ajudar. Pares e parceiros, né, Natanzinho? Pares e parceiros. Então, para quem trabalha, para quem atende, acho que isso é o fantástico, né? De tu conseguir ter outras visões de uma pessoa que tu não tem tanto contato, ou que tu tem contato diretamente, ou até mesmo, principalmente dos pares, né? Eu acho que tem um contexto aqui dos pares, eu e o Brandali, a gente conversava muito, muito mesmo. E ter, né, contigo e tal, e ter esses feedbacks contínuos são... Não sei se existe feedback contínuo aí, Natanzinho, mas é importante, né? Ter uma evolução. Cara, e assim, ó, elogio, ele é bom pro ego. Ele é bom pro moral, ele nos ratifica coisas que a gente está fazendo bem. Mas o ponto de melhoria, o ponto de desenvolvimento, o algo a mais que precisa acontecer, ele tem muito mais valor. Ele tem assim, ó, eu sou sedento, eu vou dizer particularmente, eu sou sedento quando as pessoas têm a liberdade de olhar e dizer, Nathan, cara, aqui tu pode ir diferente, aqui tu não tá fazendo tal coisa. Eu lembro que o Diego uma vez ele olhou pra mim e disse assim, Nathan, tu não sabe compartilhar o palco. Eu lembro, você viu como tocou, né? Isso deve ter faz uns 2, 3 anos que o Diego me falou isso. E aquilo tocou assim que eu lembro até hoje, eu disse, não, eu preciso aprender isso aqui. Por mais que antes disso ele falou, talvez ele tenha me elogiado em 4, 5 pontos que tenham dado certo. Sanduíche, Natanzinho, sempre. E depois ele falou esse, e eu disse, cara, mas é verdade, a gente precisa aprender a fazer isso. A gente precisa aprender a compartilhar. Eu levei para mim e trago isso até hoje e estou compartilhando aqui de maneira extremamente vulnerável com todos. E tinha um outro, né? Peraí, Brando. Eu tinha um outro que era pense sempre nas pessoas, né? Isso aí tá no feedback que tu me colocou. Teve um feedback formal que tu me fez lá que tava lá, pense sempre nas pessoas no final. Eu levo isso até hoje. Esse é o ponto. Eu sei que aqui tem uma proximidade entre Diego e Natanzinho. Não, contigo aqui também, né, cara? Eu não jogo pádel contigo, né? Eu digo ainda lá de trás, né? De projetos que vocês tiverem em conjunto. Mas acho bem importante isso, Natan, que tu trouxe da galera mais jovem que está entrando no mercado e tudo mais. É um acompanhamento, sim, com eles. E um cuidado também, porque são pessoas que estão começando agora. A gente pega estagiários
e a gente tem que ter esse cuidado. São feedbacks frequentes, ou feed-forwards frequentes, mas também entender que é um momento que a pessoa está iniciando no mercado, né? Não precisa, talvez, ir com um pouco também de calma nesse sentido, né? Saber que é uma pessoa que está, talvez, vindo de um contexto, e é o que tudo aqui, né? Resumindo, tudo que tu trouxe numa situação de uma pessoa nova de mercado. Hoje a gente tem visto muita gente pivotando carreiras, né? Vindo principalmente para a área de tecnologia. A gente que está mais presente na tecnologia, a gente sabe que não é fácil, gente, é difícil. É difícil, a gente já perdeu algumas noites, né? Principalmente Diego aí em questões de tudo que a faculdade nos trouxe, né? Tudo mais. Mas a gente tem que entender que tem que ter paciência em alguns momentos também, né? Pensar bem na hora de dar aquele feedback para as pessoas, né? Eu queria falar um ponto aqui e daí perguntar, tá? Eu acho que não só eu, mas eu acho que a nossa audiência também tá com... Quando eu faço um feed forward, quando eu faço um feedback, em qual frequência existe isso, Natan, Brandon? Vocês já ouviram falar disso aí? Tipo, feedback a gente viu que não pode ser de um ano em um ano, né? No ciclo, e dar o exemplo do problema de janeiro do ano passado para justificar um não a cumprimento da meta. Então, tipo, acho que aí todo mundo já entendeu. Mas o feed forward, como que eu consigo aplicar o feed forward? Eu me lembro de um feed forward que eu fiz, acho que nos últimos um ano aqui, e eu me lembro que eu fiz testes de personalidade, putz, teve algumas coisas bem bacanas que eu vou deixar aqui na descrição também do vídeo, que tem aqui as 16 personalidades, tem o Scarf também para tu identificar qual o teu Scarf, o que tu precisa evoluir. Eu fiz faz pouco tempo e meu PDI tá... Eu finalizei meu PDI faz pouco tempo aqui para uma revisão dele normalmente, né? Então eu tô bem quentinho nesse ponto. Então a gente vai deixar o link aqui para você que está fazendo o PDI, para você que recebeu o feedback, para você que está tentando estruturar um feed forward, para tentar almejar aí um pouco mais, que nem o Branda falou e o Natan, de sair de um pleno e ir para sênior, sair de um júnior e ir para pleno. Mas lembre sempre que esse é o principal ponto, assim. Para tu chegar no próximo passo, tu precisa assumir riscos do próximo passo aos poucos, né? Não tem um martelo que vai dizer assim, não, Natan, a partir de amanhã tu é sênior. Porque hoje tu é pleno e amanhã tu é sênior. Não. O Natan tem que me mostrar que tudo que ele já cumpriu naquele processo, ele entende ser, né? Ele consegue assumir aquele papel de sênior, ou até mesmo de outro cargo, de uma coordenação, de uma gestão, vamos botar assim, de uma liderança de liderados. Então, tipo, tem algum contexto assim, né, Natan? Quando que eu faço isso? Feedback, feed forward primeiro, depois a gente desdobra para outro. Eu trouxe alguns pontos importantes, né? Primeiro, a questão de frequência. Não dá para fazer uma vez por ano e não dá para fazer um por dia. Não dá pra fazer assim, cara, cada... Um a cada trimestre também não dá, né, eu acho, né? Não, e um a cada... Não, teve a reunião, já fica aqui que eu já vou te passar o feedback. Vem na outra, cara, a pessoa vai enlouquecer. De cultura de medo, né, isso aí. Ela vai dizer, nossa, lá, e lá vamos nós, como diz o Pica-Pau. E lá vamos nós pro terrorismo. E lá vamos nós! Cara, né? Não, dá um tempo. Né? E às vezes, sim, as pessoas têm... todo mundo tem dias. Todo mundo tem dias que tá bem, tem dias que tá mal. Tem que ver se é uma situação pontual ou se é uma situação frequente. Olha, é uma situação que aconteceu 2, 3 vezes, aconteceu 5 vezes. Opa, vamos parar e vamos bater um papo sobre isso. E trazer essa informalidade pro feedback. Trazer essa questão. É uma conversa, é um ponto de ajuste. Não é que lá, senta aqui que a gente vai conversar de uma 3 maneira... 3 horas de reunião. Tipo... formalzona. Então, não, vamos fazer aqui... Vou pegar o formulário do RH aqui pra gente bater no ponto, depois eu tenho que botar ali no sistema do RH, é isso, né? Exatamente. E aí entra um pouco do que a gente falou de segurança psicológica, porque a frequência, a intensidade, a paciência que o Maurício falou. O quanto que eu vou pegar leve, pegar pesado, entre aspas, né? Mas o quanto que eu vou ter uma intensidade maior dos pontos críticos e o quanto que eu não vou ter, vai estar atrelado aos pontos que eu falei antes. A história dessa pessoa, o que ela quer para o futuro e quais são as vulnerabilidades dela. Se a pessoa olhar e disser assim, eu sou júnior, e assim, eu quero virar sênior em 1 ano e meio, senão não é o que eu quero para minha carreira. Como é que vai ser o teu nível de feedback com essa pessoa? Vai ser extremamente pesado. Vai ser assim, então tá. Então uma vez, vamos lá, então, tem potencial, tamo junto, vamos ver se a gente vai conseguir, é o teu desejo, mas assim, o nível de cobrança, o nível de feedback, o nível de desenvolvimento vai ser muito alto. Responsabilidade, né? Claro, de responsabilização, porque essa pessoa tá dizendo, não, o que eu quero é isso aqui.
Então, assim, esse nível vai estar muito grande. Agora, quando eu conheço o que essa pessoa quer, e ela quer uma transição de carreira, uma continuidade de carreira muito mais suave, por que tu vai pressionar e aquilo, obviamente, está de acordo com o que a empresa espera dos seus funcionários? Isso é um outro aspecto, né? Não adianta. Se a empresa tem aquele aspecto do up or out, ou a pessoa cresce ou ela vai para a rua, ou ela vai para fora da empresa. Não adianta, eu não vou ter feedbacks tranquilos, independente da ambição de quem está ali dentro. Eu vou ter feedbacks extremamente com uma cobrança extremamente intensa. Agora, se essa empresa tem um sentido muito mais de continuidade lenta, as pessoas continuam ao longo de vários anos, e essa pessoa tá afim disso mesmo, ela não tá afim de sair e ter uma carreira exponencial, não vai ter por que ter um aperto tão grande em feedback. Então, eu vejo que não existe frequência exata, correta, mas existe uma leitura tanto da empresa quanto do profissional. E a soma desses dois vai te dar um pouco mais da frequência e da intensidade que isso tem que acontecer, Diego. Eu acho que esse é um ponto. Mas assim, o que não fazer é o anual, e o que não fazer é o diário, né? Vamos dizer assim. Extremos, a gente não sabe quanto tempo depende do contexto de tudo isso, mas o que não fazer a gente sabe, né? Exatamente. E até porque vai depender muito das interações, né? Trazendo um pouquinho que o Nathan falou aí. Depende muito da interação, uma equipe menor, daqui a pouco tu vai ter vários momentos que tu vai poder fazer ou não fazer, como o Nathan falou, não diário, mas quem sabe cadenciar dentro de algumas cerimônias específicas. Então vai depender, é a famosa depende, né, Diego? Depende muito do contexto, do tamanho do coletivo, é isso, Brandali? Não, pelo amor de Deus, né? Tu falou cerimônias, tô pensando numa meeting, todo mundo de pé e tô dando feedback pros caras. Não, a cerimônia é uma fonte para tu poder trazer isso e levar para o one-on-one. Empowered, correto. Isso. Cara, isso é muito, muito importante. O Diego trouxe uma questão de carreira que é válido ressaltar aqui. A prática mais comum é que ninguém é promovido se ainda não demonstrou, se não todas, mas uma boa parte das características, habilidades, conhecimentos, o famoso chá, conhecimentos, habilidades e atitudes da função que ela irá atuar. E isso para mim é muito difícil. Por que é difícil? Porque tu vai ter que demonstrar como profissional esses conhecimentos, habilidades e atitudes não estando na função. Então assim, eu sou um desenvolvedor júnior e eu quero virar um desenvolvedor pleno, um desenvolvedor sênior. Eu tenho que demonstrar que eu tenho conhecimento, habilidade, atitude de um desenvolvedor pleno, um desenvolvedor sênior, sem ter o cargo e a posição, atuando como desenvolvedor júnior. E muitas vezes as pessoas elas invertem essa ordem, elas acreditam não. Quando eu for pleno, eu atuarei como pleno. Quando eu for sênior, eu atuarei como sênior. Quando eu for um gestor, eu atuarei como um gestor. E não, a empresa não vai perceber dessa forma. A empresa vai olhar e dizer assim, cara, esse cara já demonstra todas essas qualidades, logo eu posso colocar ela nessa posição. Logo o momento de carreira dele é ser promovido ou não. Isso aí. Então, assim, essa é uma inversão. É importante ter essa clareza desse aspecto, porque a mentalidade, o mindset, ele muda. Então, tu vai estar sempre olhando, não. Se eu sou gerente e eu quero virar um diretor, eu tenho que olhar um diretor de alta performance e dizer, não, eu tenho que atuar como... Eu tenho que demonstrar todas essas características de um diretor de alta performance. Além, obviamente, de cumprir o step de ser um belo gerente de alta performance. Tipo, Natazinho, então a partir de amanhã eu vou me portar como gerente sendo um analista. Não, tu vai ter que cumprir o teu step. Não vai dar, né? Tu tem que manter e evoluir, né? Eu acho que, tipo, quando a gente olha, acho que tem 2 pontos aqui importantes, que é tu se desenvolver dentro da posição atual e almejar no teu PDI uma posição futura. Tudo isso que a gente está falando de feedback, feed forward, PDI, né, o chá que o Natanzinho pontou aqui que fazia, estava pensando nisso aí e a gente se conectou muito bem, a gente precisa olhar para uma carreira, e a gente está falando de carreira aqui, fala de feedback obviamente, mas isso envolve a carreira da pessoa, né, se desdobra para isso de uma maneira estruturada, né? Ninguém vai sair daqui da faculdade, 23 anos aí, 18 anos que o Brandali se formou na faculdade, ele foi com 16 para a universidade e se formou, o cara é um astro, né? E saiu lá e, putz, agora eu sou um programador aqui, Java, e você é o melhor programador do universo. Não, né, cara? Eu me lembro que o Brandalize falou para mim uma vez, uma experiência que, tipo, uma pessoa chegar sênior, sei lá, nos Estados Unidos, o cara tem 30 anos de carreira, entendeu? Tem
10 anos de carreira. O cara falar que no Brasil o cara é sênior com 25 anos, o pessoal dá risada, entendeu? Tipo, a cultura é diferente, sacou? Tipo, a experiência que tu tem, a habilidade e o conhecimento e tal, como que tu vai conseguir demonstrar isso para um próximo passo? Acho que é um conjunto de coisas, né? A pessoa se autoconhecer, saber onde que ela quer chegar, e daí o Natanzinho falou de ambição, desejo, vulnerabilidade, é tu se autoconhecer no final do dia, né? Tu tem que ter um autoconhecer, ouvir as pessoas de uma maneira, uma forma ativa, né? Tu conseguir, não, pera aí, o Natan, o Diego falou que era pra falar, para pensar nas pessoas e tal. Não, o Diego falou, putz, o Diego fala tanta coisa, então não vou ouvir o que ele falou, entendeu? Poderia falar isso, entendeu? Mas, tipo, será que isso vai fazer sentido pra mim? Ou tenho que observar que esse ponto pode ser um indício de que eu preciso evoluir em tal aspecto, sabe? Acho que isso é excelente, é muito importante, sabe? Excelente 5 estrelas, tá, analista? Então, eu acho que tem um tema aí que tem outro episódio aí pra gente falar, tá? Do júnior ao sênior, tá? O que cada um pensaria aqui? Porque é bem polêmico e é algo que o mercado aí também tá Mas tem o Júnior, tá Sênior e tem o transformando, né? cargo 1, 2 e 3. Tipo, é que nem subir de level, né? Tem o 1, o 2, o 0 não tem. Tem 1, 2, 3, Júnior Play. Tipo, pá, meu. O pessoal de RH tem bastante. Tem Criatividade. criatividade pra fazer esse negócio aí, né? Cara, que bacana. Bom, o papo tá muito bom, a gente tá chegando já no nosso tempo limite. Quero fazer um agradecimento especial ao Centro Universitário Uniftec, que é nosso apoiador aqui no Tá no Mudo, apoia para que a gente possa produzir esse conteúdo. E o Centro Universitário Uniftec tem cursos de graduação, pós-graduação, técnicos. E quando a gente entra em pós-graduação, tem alguns MBAs interessantes sobre o tema que a gente falou aqui. Desenvolvimento humano e organizacional, gestão empresarial e gerência de pessoas com ênfase em liderança e coaching. Então, temas importantes que a gente esse tu vai aprender a dar feedback, Natanzinho, nesse curso aí. Eu também acho. Então, assim, quem tem interesse, tem sempre o link aqui na nossa descrição para o nosso apoiador aqui, o Centro Universitário Uniftec. Muito bom. Bom, muito obrigado pela atenção, pelo tempo de todos. A gente está muito feliz de fazer esse episódio. Deixem a avaliação aqui no Spotify, deixem o like no YouTube, acessem o nosso Instagram, tá no MudoCast, nos sigam lá, tem todo o conteúdo. Então a gente está cada vez produzindo mais informação, mais temas aqui para enriquecimento de todos. E nos mandem feedbacks. A gente falou tanto de feedback aqui, então, por favor, nos mandem mensagem. O que a gente mais quer aqui é melhorar o que a gente está fazendo para quem está escutando. E, sem mais delongas, até mais, um grande abraço e valeu! Valeu, Valeu, pessoal!